Eu queria apresentar algumas pequenas palavras, com muito carinho, ao nosso palestrante, que é o Paulo Manuel Pego Fernandes. Paulo Manuel Pego Fernandes é um menino prodígio, digamos assim. Além dele ter cursado a mais antiga instituição médica do estado de São Paulo, que é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele, ainda enquanto aluno, foi um prodígio. Ele recebeu, na sua formatura, o prêmio Edmundo Vasconcelos, que é o prêmio dado na faculdade àquele que mais se destacou na área cirúrgica. Além disso, o Paulo foi presidente do primeiro congresso médico universitário da USP, da USP. Isso enquanto aluno de medicina. Então, vejam o que eu falei anteriormente. Além disso, o Paulo, ele tirou primeiro lugar na prova de residência para cirurgia e, não obstante, tirou o primeiro lugar na prova de residência para a especialidade que ele escolheu, que foi cirurgia cardíaca. Então, realmente um menino prodígio. O Paulo, ele coordena a Liga de Cirurgia Torácica da Faculdade de Medicina da USP, ele já foi diretor, ou é diretor da Divisão de Cirurgia Torácica do Instituto do Coração, e fez a sua carreira universitária na USP e galgou também todos os postos até o cargo de professor titular há esse ano, 10 anos, 2013. O Paulo, ele também presidiu a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, foi editor de diversas revistas, ou é membro do Conselho Editorial de diversas revistas, entre elas São Paulo Medical Journal, aqui da Associação Paulista de Medicina, e além de outras também. O Paulo Pego tem uma vida acadêmica intensíssima, publicou mais de 300 artigos, recebeu só 79 prêmios e tem mais de 750 trabalhos apresentados em congressos. Há cerca de um ano atrás, nós noticiamos no Asclepio que o grupo liderado pelo Paulo, lá na USP, havia comemorado a marca de 500 transplantes de pulmão, que é uma façanha, mais uma façanha, são poucas as entidades que podem chegar a essa façanha. Então, hoje, a nossa tertúlia vai ser sobre transplante de pulmão, situação atual e perspectivas, e acho que nada melhor do que o Paulo Pego para falar sobre esse tema. E, além disso, o Paulo Pego, para quem não sabe, também é membro da nossa diretoria, nos ajuda bastante, e também é membro emérito da nossa academia. Paulo, com você a palavra, e uma vez mais, muito grato pela sua presença conosco aqui. É um grande prazer estar aqui. Hélio, obrigado pelas palavras gentis. Você sabe que quando você começou a contar a minha história de acadêmico, né? Porque a gente vai ficando mais velho, quando lembra de coisas muito antigas, começa a ficar emocionado, porque lembrei de algumas coisas nisso. E aí, por outro lado, quando você continuou falando, eu lembrei, nós estamos organizando um webinar, né, como diretor científico da PM, o Zé Luiz, nosso presidente. É um webinar em que eu convidei recentemente, vai ser agora, acho que em dezembro, vai ser em dezembro, um webinar sobre questão de doação presumida de órgãos, que é uma das coisas que está sendo em discussão, está no Congresso Nacional, teve muita repercussão com o Faustão e tal. E eu conversei com o Medina, e convidei com o Medina para ele falar, e eu ser o debatedor. E aí eu falei, olha, Medina, você precisa mandar um resumo do seu currículo em 5 linhas. Aí ele mandou para mim, não consigo resumir meu currículo em 5 linhas. Brincando, obviamente, ele é super brincalhão. Então, assim, o que eu fui convidado para falar, e a ideia é que a gente converse um pouco sobre isso,
estado atual e perspectivas do transplante de pulmão, né? Então, falo, Bruno. Então, quando a gente pega uma paciente como essa aqui, por exemplo, um paciente como este, paciente de 31 anos, sexo masculino, previamente rígido. Em 18 de março de 2021, eu peguei esse diagnóstico de Covid, porque foi um dos casos, porque a Covid, aliás, que doença complexa, né? Quando a gente acha que ela termina, ela volta a aumentar. Nós estamos de novo num aumento grande de Covid, vários amigos próximos com Covid, e felizmente tinha achado aquela hora com menos mortalidade que na primeira fase, mas ainda preocupando. E esse paciente, de qualquer forma, ficou internado por descompensação grave, necessitando ventilação por intubação. A radiografia já mostrava um trauma com dreno. E o paciente foi tratado clinicamente, como sempre é. Foi submetido a 3 pronas desde então, mas foi piorando em vez de melhorar. E ele piorou tanto que ele precisou de uma extração de ECMO. Também acho que vários de nós convivemos com pessoas conhecidas, com amigos que precisaram, em algum momento, do ECMO, né, que é a circulação extracorpórea, como manutenção de um problema pulmonar. E com o ECMO, e precisou, na sequência, de uma traqueostomia percutânea. E aí, o que fazer com um paciente com essa gravidade? Então, na verdade, é um doente que você trata clinicamente, ele não responde clinicamente, e ele piora tanto que nem com ventilador ele consegue ser mantido. É de ECMO, e ECMO é uma ponte para alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Esse é o objetivo da nossa aula hoje. Então, quando nós pensamos em transplante de pulmão, a história já nos remete a Alexis Carrel, recebeu o prêmio Nobel em 1902, não por transplante de órgão, mas pela questão de anastomoses, o que possibilitou inúmeras cirurgias, inclusive os transplantes. Mas já em 1946, esse russo, Demikov, em 1949, o Henri Metrat, na França, começaram com os trabalhos experimentais a nível de transplante de pulmão. Veja que a história não é tão recente quanto a gente imagina que seria. Em 1963, o Dr. James Hardy, na Universidade de Pittsburgh, fez o primeiro transplante de pulmão em gente, em homem. Esse paciente, na verdade, tinha o que hoje é considerado uma contraindicação para o transplante de pulmão, porque ele tinha um câncer de pulmão avançado, que não é uma indicação de transplante. Mas, de qualquer forma, nessa ocasião não se sabia, e foi feito o transplante de pulmão. E nós pegamos da década de 60 até o início da década de 80, foram feitos 38 transplantes, mas todos com mau resultado. A maior sobrevida tinha sido feita por um paciente na Bélgica, por Deron. E só em 1981, o Dr. Norman Shumway e Bruce Wright, em Stanford, fizeram o primeiro transplante cardiopulmonar, não era nem pulmonar isolado, bem sucedido. E o que mudou aqui? Quer dizer, teve uma grande mudança na história dos transplantes de órgão sólido. O único transplante de órgão sólido que dava certo até o início da década de 80 era o transplante renal. Todo o restante, o transplante de coração foi feito pelo Zerbini no Brasil, pelo Barnard na África do Sul, o fígado e outros, nada ia muito bem. A grande mudança foi o advento da ciclosporina. Então, em 1980, final de década de 70, início da década de 80, se descobriu a ciclosporina, e com a ciclosporina se mudou a história do transplante de órgãos sólidos no mundo, inclusive no transplante de pulmão. Em 1983, o Dr. Cooper fez na Universidade de Toronto o primeiro transplante unilateral bem sucedido, e depois, 3 anos depois, fez o primeiro transplante bilateral bem sucedido. Aqui no Brasil, em 1989, o Dr. Camargo, em Porto Alegre, em 1990, o Dr. Vicente Forte, na Escola Paulista, no mesmo ano, o professor Adib Jatene, o professor Noedir Stolfi e Fábio Jatene fizeram os primeiros transplantes de pulmão no Brasil. E foi engatinhando, e agora nós chegamos, como o Hélio já comentou,
Neste ano nós completamos 500 transplantes de pulmão no INCOR. Hoje estamos em 520 aproximadamente no INCOR. Esse é o registro da Sociedade Internacional de Transplantes. Vejam que na década de 80 é um registro voluntário, mas razoavelmente completo. Na década de 80 quase não tinha. Quando se começa a registrar mais, o grosso, esse azul, é transplante unilateral, e em vermelho, transplante bilateral. Então vejam que se fazia bastante transplante unilateral, e ao longo dos anos, o número de transplantes bilaterais aumentou bastante, e hoje corresponde aproximadamente a 70% dos transplantes feitos. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. No INCOR, a gente tem feito, então, de 85% dos transplantes sendo bilaterais. Esse é o registro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Esse registro mostra que, no Brasil, o ano que mais fez transplante de pulmão foi em 2018, foram 121, e a gente mais ou menos fica em torno de... Aqui teve uma queda por causa da pandemia, essa queda não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro, e não só em pulmão, mas o pulmão foi mais atingido que os outros órgãos, e a gente mais ou menos fica em torno de 100 transplantes ano. Quando pegamos esse registro a nível de estado, a maioria dos transplantes são feitos no estado de São Paulo, e em seguida no Rio Grande do Sul, e poucos outros estados fazem. O Rio de Janeiro fez bem pouquinho, Ceará bem pouquinho, o Paraná fez um, na Bahia, em outro ano, fez um também, mas parou, e em Belo Horizonte também fizeram um ou outro e parou. Aqui é esse registro nosso, nós começamos, isso é do INCOR, nós começamos o transplante em 1990, como eu já comentei, e aqui nós paramos. Por que nós paramos aqui? Nós paramos por uma decisão nossa do grupo, porque neste momento esse trabalho do transplante de pulmão era um subproduto do transplante cardíaco que já existia no INCOR. Nós achávamos que vamos fazer com a mesma estrutura. Na verdade, não dá para fazer bem feito com a mesma estrutura. Nós criamos nesse período uma estrutura específica de transplante de pulmão e com isso começou a ter um crescimento e aqui o INCOR criou o núcleo de transplantes de pulmão, foi em 2014, o núcleo de transplantes de órgãos torácicos, e com isso o número de transplantes não só de pulmão, mas também de coração, aumentou bastante no INCOR, com um apoio maior de uma infraestrutura com enfermeiras dedicadas. Esse é o registro, de novo, da Sociedade Mundial, em que mostra que o número de transplantes por centro, né? Então vejam que a maioria dos centros no mundo fazem poucos transplantes. O INCOR está situado mais ou menos aqui, entre os que mais faz, e tem alguns grupos, especialmente o de Toronto, em Viena, na Áustria, em Pittsburgh, na Universidade da Pensilvânia, que fazem, em geral, na maioria das vezes, mais do que 100 transplantes ano. As grandes indicações para transplante são a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema, né? É a grande indicação. A fibrose pulmonar é a segunda grande indicação, e tem várias outras, fibrose cística, hipertensão pulmonar, linfangioliomioma e outras. Então, mas basicamente, veja, nós temos milhões de pacientes no Brasil com DPOC. A grande maioria, felizmente, não precisa do transplante. Quem precisa? O paciente que tem uma dispneia excitante progressiva, que depende de oxigênio, tem um quadro irreversível apesar do tratamento clínico e uma baixa qualidade e uma baixa expectativa de vida. Então, esse é o doente que se beneficia do transplante. Então, o grosso, como eu já comentei com os senhores, DPOC, fibrose pulmonar, fibrose cística, nós temos um centro bastante ativo. No Brasil, nós temos algumas sociedades muito ativas, ONGs, muito ativas de fibrose cística, de pais que tratam de fibrose cística, então com isso as crianças conseguem viver muito mais, e hoje conseguimos transplantar uma parte de pacientes adultos, coisa que não era realidade há 20 e poucos anos atrás, a grande maioria morria antes dos 10 anos de idade, bronquiectasia, hipertensão pulmonar e outras. Então, as indicações são o que eu já comentei, tratamento inefetivo não disponível e que tenha um suporte familiar adequado, um estado nutricional nem caquético, nem obeso, e que tenha um perfil psicossocial adequado, tem uma aderência ao tratamento. Contraindicação absoluta, sendo bem resumido, é qualquer outra doença grave que não só o pulmão. Não adianta transplantar o pulmão se o doente tem um AVC com uma sequela enorme e assim por diante, tem uma neoplasia ou coisa que o valha. Contraindicações relativas, a idade sempre é uma contraindicação relativa no transplante de pulmão.
acima de 65 anos se mostra uma perspectiva pior do ponto de vista de sobrevida após o transplante e outras doenças não tão graves e eventualmente tratáveis. A técnica operatória, algumas palavras. Nós temos basicamente 4 tipos de técnica. Uma é o unilateral, é você tira um pulmão e faz, seja a direita ou a esquerda. Você pega o pulmão que for pior e transplanta de um lado só. O bilateral, na verdade, são 2 unilaterais. Eu até brinco que, quando você faz o transplante bilateral, nos primeiros, você tira um pulmão e transplanta. Aí você fala, acabou. Não, começa tudo de novo do outro lado. Você faz o outro pneumectomia e o outro transplante. Então, na verdade, são 4 cirurgias em um. Você faz pneumectomia, implanta, pneumectomia, implanta. Apesar da cirurgia ser muito grande, do ponto de vista de técnica, habitualmente os doentes toleram muito bem e o pós-operatório é mais simples, por incrível que pareça, do que dos transplantes unilaterais, na maioria das vezes. O unilateral ele pode ser utilizado para as doenças secas, né? Ou seja, doenças que não sejam supurativas. Se você imagina, você tem uma fibrose cística, os 2 pulmões estão infectados, você transplanta um, entra com imunossupressão e deixa o outro lá cheio de bactéria, obviamente vai dar errado. Então, no doente com supuração, obrigatoriamente você tem que fazer o transplante bilateral. Na hipertensão pulmonar, a distribuição de fluxo também é muito melhor quando você faz o transplante bilateral. O cardiopulmonar, você faz quando existe uma doença que compromete também o coração. Basicamente, isso é a síndrome de Eisenmenger. Basicamente, o que é isso? É as doenças que têm comunicação interventricular, sem ver, comunicação interventricular, persistência de canal arterial, eventualmente comunicação interatrial graves, não tratadas, e que destrói o coração e o pulmão. Lobar intervivos é usado bastante no Japão, por questões lá da questão de doação de órgãos, lá é mais complicado as doações de órgãos, então o fígado intervivos é mais comum, tudo que é intervivos lá é mais comum, inclusive o pulmão, e você pode utilizar em crianças e adultos pequenos. O questionamento aqui é que você, em geral, tira o lobo da mãe e outro lobo do pai. Então, no mesmo dia de pós-operatório, você está na UTI com a mãe, com o pai e com a criança. É uma situação dura de manejo, né, do ponto de vista emocional. O transplante bilateral, nós não vamos entrar em detalhes técnicos, mas nós habitualmente fazemos uma incisão ampla, que acessa os 2 pulmões. Eu brinco nessa incisão aqui, para quem é cirurgião, eu brinco que com essa incisão eu opero qualquer coisa. Você acessa coração, você acessa pulmão, você acessa carótida, você faz o que você quiser e não é muita mentira. Você coloca, se quiser colocar isso corpórea, que muitas vezes precisa colocar, você coloca, você tem uma abordagem a tudo que está no tórax, né? E o transplante unilateral, uma incisão, uma toracotomia lateral clássica. O transplante unilateral, como eu já comentei, é o primeiro a ser realizado, tem o menor tempo cirúrgico e é em doenças secas. O transplante bilateral, o maior tempo cirúrgico, pode usar em doentes mais jovens, quase sempre a gente faz o bilateral e eu vou mostrar por quê daqui para frente. A preservação de órgãos nos transplantes, não só no pulmão, mas nos transplantes no geral, é uma das grandes chaves, né? Uma grande chave é a preservação de órgãos. A outra grande chave é a questão da imunossupressão, é a questão da rejeição e infecção. São os 2 grandes dilemas da história de transplantes. A preservação pulmonar tem melhorado, assim como de outros órgãos, tem melhorado ao longo do tempo. Nós hoje utilizamos essa solução, que é a solução de Perfadex, uma solução com destran e glucose com baixo potássio, e ela realmente, para nós começamos a fazer, na época não tinha aqui no Brasil o Perfadex, a gente usou o Eurocollins, que acho que ainda hoje usam para transplante renal, para o pulmão é muito, muito ruim. Dava para 4 horas. O Perfadex até 12, 14 horas de isquemia e reperfusão você consegue fazer. Então, a gente consegue captar, já captamos várias vezes como eu mostrei, né? Poucos estados fazem. Então, você capta em Brasília, você capta em Minas Gerais, você capta no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, no Paraná, e consegue fazer porque você consegue o tempo de isquemia adequado, porque tem essa solução de preservação. A isquemia no passado é 6 horas, como eu acabei de comentar, até umas 12 horas, e a pneumectomia e o implante, a gente sincroniza para diminuir o tempo de isquemia. Essa foto é uma curiosidade, eu não costumo chamar atenção para isso em outras plateias,
mas aqui vou chamar. Isso aqui foi uma carona que o avião, na época o Alckmin, esse aqui é o Alckmin, era o governador de São Paulo, e na época ele ia para algum lugar, não sei se foi para Rio Preto, sei lá para onde, e ele deu carona, ele soube que ia captar, e aí ele adequou o horário do voo dele para dar carona para o órgão. Porque a gente tem que usar carona de algum jeito, ou alguém tem que pagar por isso, né? Para pegar o avião. A Secretaria de Saúde paga até certo ponto, a FAB ajuda muito, a Polícia Militar do Estado de São Paulo ajuda bastante também, mas de tempos em tempos, algum benemérito ou algum caronista aqui a gente vai. Aqui o órgão chegando, olha, ele vem meio insuflado, grampeado na traqueia, porque é para não perder a substância surfactante, né? Por isso que a gente não deixa telectasiar. E basicamente nós fazemos isso aqui, ó. Clampeamos a traqueia, o tronco da artéria pulmonar e dois, bem pouquinho, bem pedacinho de átrio esquerdo. As veias pulmonares vêm com um pouquinho de átrio esquerdo, porque suturar a veia pulmonar é muito difícil e tem uma estenose. Então, se você suturando o átrio, é fácil e o grau de estenose é raro. Então, aqui os cotos sendo preparados do brônquio, da artéria e do átrio esquerdo com as duas veias pulmonares. E aqui eu pus slides e esquemas mostrando isso aqui, ó. Aqui o coração, uma pneumectomia direita, o pulmão esquerdo aqui, e aqui o esquema, mostrando os cotos, né? O brônquio, a artéria e as veias. E aqui a foto mostrando a mesma coisa. A primeira anastomose que nós fazemos é do brônquio. Fazíamos dessa forma, com pontos separados de prolene, hoje fazemos com sutura contínua com PDS. Esse aqui é um detalhe da técnica. Aqui a sutura contínua com prolene na artéria pulmonar. Um detalhe. E aqui a sutura do átrio esquerdo, da mesma forma, com sutura contínua com prolene 4 zeros. O outro é 5 e esse é 4 zeros. E aqui, completando a anastomose. E aqui já no final, as anastomoses prontas e aqui os cotos prontos. E aqui um final já no transplante bilateral. A gente faz isso de um lado e do outro, como eu comentei com os senhores. Essa aqui é a nossa sobrevida. A sobrevida de um ano é em torno de 85% a 90%. Quando nós pegamos a curva internacional, vejam, é razoavelmente semelhante à sobrevida, mas uma coisa que chama bastante atenção, por isso que eu trouxe esse slide para os senhores, é que assim, a partir de 2 anos e meio, o bilateral tem uma sobrevida melhor do que o unilateral. Por isso que a tendência é fazer cada vez mais bilateral, especialmente em doentes jovens. E a nossa curva, que mais ou menos que é do INCOR, mais ou menos se superpondo à curva da Sociedade Internacional. Dificuldades e desafios, a gente sempre fala em baixo número de doadores, e a gente fala muito na mídia isso, precisamos doar mais órgãos, precisamos doar mais órgãos. É uma verdade parcial. Realmente, 40%, 45% das famílias não doam órgãos, mas a subnotificação de morte cerebral é 70%. Então, nós vamos conscientizar melhor, talvez até ter que mexer alguma coisa de legislação, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas de notificar melhor a pacientes de UTI, onde tem neurocirurgia, onde atende muito AVC, onde tem muito trauma, para conseguir notificar mais as mortes cerebrais. O baixo índice de aproveitamento de órgãos é um grande problema. Os nossos protocolos de cuidado dos doadores como um todo não é bem padronizado. A necessidade de equipe multidisciplinar preparada e dedicada, que foi o que eu já comentei. Vejam, nós fazemos em torno de 100 transplantes ano. A expectativa no Brasil, com a nossa população de 205, 210 milhões de pessoas, seria de fazer em torno de 1.600 transplantes por ano. Então tem um grande caminho para subir. A lista de espera, essa aqui foi do final do ano passado, nós tínhamos 168 pacientes aguardando transplante de pulmão. Número de doadores efetivos, os Estados Unidos lidera, a Espanha logo em seguida, e o Brasil está na 24ª posição em relação aos países. O número de transplantes de pulmão por milhão de pessoas, a Áustria lidera, porque a população da Áustria é pequena, eles fazem bastante transplante de pulmão lá em Viena, como eu comentei. O Canadá, em Toronto, faz muito transplante também, é o segundo, e o Brasil
está aqui nesta posição do meio, mais ou menos. Processo de doação, a gente tem comentado bastante. Aumentar a doação, e a Força Aérea Brasileira, como eu falei, tem colaborado conosco nesse transporte. O número de notificações, a recusa familiar corresponde a em torno de 40%, como eu já comentei também com os senhores. E alguns avanços de perspectivas, né, que é um dos objetivos da aula. Um deles é isso aqui, ó, você tratar, eu não comentei, mas a gente tem aceito em torno de 5% só, 5 a 6% dos órgãos ofertados, dos pulmões ofertados no estado de São Paulo são utilizados. Em torno de 15% dos corações, em torno de uns 45, 50% dos fígados, e em torno de 80% dos rins. Por que isso? Primeiro, cada órgão tolera um desaforo diferente dos outros. Então, eu brinco que o rim tolera mais desaforo. O doente fica hipotenso, o doente tem infecção e assim por diante. Segundo, o pulmão é o único órgão, é um órgão de choque, né? É o único órgão nosso que tem relação com o exterior. Então, ele infecta antes. Isso não só para doador. Doentes de UTI, se a gente for olhar as infecções, a maioria são infecções pulmonares, ou de origem pulmonar. Porque é onde você maneja mais e é onde tem relação com o meio exterior. É mais difícil você infectar o coração, que dá endocardite, ou o fígado, ou o rim, e assim por diante. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que, se você der muito soro, algumas vezes o pulmão encharca, e aí você não consegue usar. Então, dentro disso, um sueco, o Dr. Steen, ele padronizou uma técnica de ex vivo, de testar e de melhorar isso. E nós participamos desse curso em 2007. O tempo vai passando, como já disse o Hélio, né? Em 2007, nós estivemos lá, nessa Universidade de Lund, e eles têm um centro muito interessante, eles têm um lugar chamado Igrelosa, que é tipo uma chácara, assim, um sítio meio fora da cidade, onde a gente consegue ficar, inclusive, hospedado lá, e você faz cirurgias em porcos e treinamentos lá dessa técnica. Então, esse aqui é o Dr. Steen, e nós estamos fazendo o treinamento lá. Nós temos trabalhado nessa questão de preservação de órgãos e de análise disso. Esse é um aparelho que nós conseguimos com o apoio da FAPESP, lá no INCOR, no nosso laboratório de pesquisa experimental, e é um aparelho para usar em pequenos animais. É um aparelho da Harvard que faz justamente isso, faz um ex vivo em cirurgia. Esse aqui é um pequeno coração e pulmão aqui, nessa câmera, e a gente faz as medidas disso. Fizemos também trabalhos de pulmões que a gente não foram aceitos. Isso é uma máquina lá de corpórea lá do INCOR, do subsolo, na parte experimental, onde nós utilizamos esse sistema. Nós fizemos esse primeiro transplante no Brasil de pulmões recondicionados, já faz alguns anos também. E tem vários outros trabalhos, principalmente o pessoal de Toronto, que tem trabalhado muito com isso e tem usado cada vez mais. Nós fizemos, dentro disso, são trabalhos nossos, alguns viraram tese de doutorado, outras são publicações nessa linha, né? Tem muitos trabalhos, eu peguei alguns aqui só como para mostrar a comparação de soluções de preservação, de tempo de isquemia, de usando de um jeito ou de outro. Então, tem vários trabalhos publicando isso. E para onde nós estamos indo, né? Acho que uma das coisas que tem andado bastante, aqui no Brasil um pouco menos por questão de custeio, o custo não é barato disso, mas na Europa tem andado bastante, que é a preservação de órgãos. Então, tanto o pulmão, quanto o fígado, quanto o coração, existem várias máquinas para transportar, por exemplo, de uma ponta da Europa para outra ponta da Europa. No Brasil, isso caberia bem, porque o Brasil é uma Europa, né, do ponto de vista de tamanho. Então, você pegar um capital do norte, a gente nunca usou um pulmão, ou menos ainda um coração do norte aqui no sul, porque não dá tempo. O tempo de isquemia invalida isso. Ao passo que, se você conseguir preservar por mais tempo, isso se torna viável, né? Então, esse é um dos grandes desafios, e isso tem andado a nível já clínico, não só de pesquisa. E voltando, lembra, quer dizer, tudo começou, a minha aula começou, essa conversa começou naquele caso lá do Covid, né? Então, e aí, o que nós vamos fazer com aquele paciente? Ele está em ECMO e nós temos que dar uma solução. O paciente tem 30 e poucos anos e o pulmão já irreversivelmente lesado. E para onde nós fomos? Esse paciente, com essa foto, ele está em ECMO. Ele está em ECMO, está com uma traqueostomia,
Está com uma sonda, mas está bebendo água e está se alimentando. Ele ficou 128 dias em ECMO. Esse foi um dos recordes mundiais, na verdade. Ele ficou 128 dias, não é pouca coisa. Troca a membrana, né? Porque a membrana, em geral, dura de 3 semanas a um mês, então nós trocamos algumas membranas. Ele ficou 128 dias em ECMO veno-venoso, aguardando o transplante. E aí apareceu o transplante. No dia 20 de agosto, o pulmão dele estava completamente destruído, esse pulmão pós essa destruição por Covid. Foi feito um transplante bilateral sequencial direita e esquerda. Nós utilizamos o ECMO veno-arterial com tempo de isquemia no segundo pulmão de 6 horas. Evoluiu bem no pós-operatório. Essa é uma radiografia de pós-operatório dele bem boa. E aqui já recebeu alta com um prazo relativamente curto, com 30 dias pós-transplante. Ele foi para casa e ele segue em acompanhamento ambulatorial. Então, como considerações gerais, nós temos trabalhado bastante na campanha de esclarecimento e incentivo à doação, estudos de morte encefálica e repercussões pulmonares, novos recursos do tratamento dos pacientes em fila, especialmente na hipertensão pulmonar, mudou a história, os remédios mudaram a história do tratamento da hipertensão pulmonar nos últimos 3, 4 anos. Então, hoje, se indica bem depois, bem mais tarde. Então, temos feito isso de tempos em tempos em pacientes com ECMO, por exemplo. Aumentar o número de transplantes é um desafio e melhorar a sobrevida dos transplantados no Brasil. Então, a gente tem trabalhado tanto a nível individual, né, ou a nível de equipe, como médico, diretamente, como nas fontes de custeio, junto à BTO, junto à PM, junto a entidades de classe, no sentido de conseguir, para quem está nessa linha de frente, estava conversando com o Baracá agora há pouco, sabe bem o que é uma luta diária com o pires na mão, né? Então, a gente discutindo os custos, o custeio disso, né? Para que a gente consiga manter a viabilidade dos transplantes. E essa é uma foto do 100º, é isso? 100º transplante que nós fizemos com eu aqui, o Lucas, o Gustavo, o Flávio Pola, o Guilherme e a instrumentadora aqui no 500 Transplantes. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Paulo, pela sua apresentação. Apresentação muito objetiva, densa, e que nos deu uma imagem muito atual do transplante de pulmão. Bom, enquanto o Paulo vai saborear o nosso almoço, eu vou para vários recados, né? Nós temos um tempo bom aí, porque ele foi realmente muito objetivo e se ateu ao tempo. Mas eu esqueci de falar duas coisas boas do Paulo aí também, dentre tantas, né, Paulo? O Paulo presidiu o Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica desse ano, e também é o atual vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP. Então, são dois predicados que eu faço questão de citar aqui. Eu queria, agora, então, um momento, sui generis. Nós estamos numa fase midiática, né? Vocês estão lembrados que na reunião passada eu convidei o Zé Luiz para inaugurar o site novo da nossa sociedade, e aqueles que frequentam esse site percebem como ele está dinâmico. Por quê? Porque agora as informações são colocadas quase que instantaneamente, né? Então eu convido inclusive todos os acadêmicos, tendo notícias boas para divulgar, né, prêmios recebidos, enfim, alguma façanha que cada um tenha recebido, por gentileza, manda notícia, uma fotografia. Nós teremos o prazer em divulgar, porque a gente acha que quando algum dos nossos membros se destacam, a entidade toda se destaca. Então, façam isso, por favor, é que eu lhes peço. E hoje nós vamos, então, inaugurar, simbolicamente, mais uma mídia para evidenciar a nossa academia. Então, a Academia de Medicina de São Paulo, que está
no Facebook, que há 2 meses entrou no Instagram, que o mês passado inaugurou um site novo, hoje nós vamos inaugurar o verbete da academia no Wikipédia, que é uma enciclopédia eletrônica que muitos de vocês conhecem e muitos membros da academia, inclusive, estão nessa enciclopédia eletrônica. Então, eu vou simbolicamente inaugurar. Então, aqui é o site da academia, do Wikipédia. Vocês estão vendo ali um pouco do histórico, estão vendo ali o símbolo da academia, e tem links para entrar, honrarias que a academia tem, um pouco da história, a medalha e a Pellegrini, a mudança do mandato presidencial, e depois a relação dos presidentes da academia desde o começo. Esses nomes que estão em azul, eles têm um verbete próprio. Então, se você clicar em cima desses nomes em azul, vai aparecer também no Wikipédia o verbete deles, né? Uma pequena biografia de cada um. E assim vai indo. Então, ao longo dos 128 anos de existência, nós temos aqui 89 pessoas que ocuparam essa função. Então, o Wikipédia, ele tem algumas restrições, obviamente, né? E nós não podemos colocar tudo o que a gente quer, porque eles têm umas restrições. Então, aqueles que querem se aprofundar na história da Academia de Medicina, é só entrar no site da Academia, que vocês vão encontrar lá mais ou menos uns 8 a 10 livros dentro do site da própria Academia de Medicina que falam sobre a história da Academia, direta ou indiretamente. Bom, então vamos aí, enquanto o Paulo vai degustando aí, que não chegou a comida para ele, coitado, nós vamos dar alguns avisos aqui que são importantes. Amanhã nós vamos ter a solenidade de posse dos 5 membros titulares, nós vamos anunciar os membros eméritos. Eu queria, inclusive, salientar aqui o Carvalhal, que está aqui com a gente, muito obrigado, vai ser um dos membros homenageados, e, pelo que eu estou sabendo, talvez você seja o único dos eméritos que virá amanhã, porque outros, por motivo de doença, de outras cidades, acho que não virá, mas nós vamos anunciar todos, e depois, posteriormente, vamos mandar também o certificado a eles. Então, será amanhã. E eu pediria encarecidamente a todos os protagonistas da reunião, inclusive o Bernstein está aqui, o Carlos está aqui, enfim, todos eles, o William, que já está aqui do lado, hospedado, enfim, vamos tentar chegar aqui às 18h30, para que a gente tente começar a reunião às 19 horas. Vamos tentar mudar o padrão brasileiro, né, que a gente marca um casamento às 7 e vai começar às 9. Então, vamos tentar mudar esse padrão. Eu até acho que podemos atrasar um pouquinho, mas se tiver todos os componentes que farão parte da solenidade, os principais, nós vamos começar no horário. Tá? Se estiver faltando alguém, tem que esperar um pouco, não vai ter jeito. Muito bem. Eu também queria dizer para vocês que no dia 2 de dezembro, que é um sábado, nós faremos um almoço para os membros da academia. Membros da academia e familiares. Então, se algum acadêmico quiser trazer filho, esposa, sogra, à vontade, não tem problema. Só que a gente pede que a reserva seja feita até o dia, Monelli, até o dia 27. Então, até o dia 27 desse mês, os que forem participar desse almoço, com os seus convidados, tem que dizer que vai e, obviamente, pagar uma pequena taxa do almoço. E nós precisamos saber exatamente quem virá ou não, porque precisa botar mais água no feijão, como dizia no ditado popular. Então, vai ser feito, assim como na tertúlia, né? A gente pede realmente
uma adesão antecipada, que é para o cozinheiro saber quantos membros vai estar aqui, né? E a própria Monier, inclusive, ter a delicadeza de separar, colocar aqui o crachá de todo mundo aí. Então, vai ser o último aviso que eu vou dar, pelo menos, porque os outros quem vai dar vai ser a Monier, então, por gentileza. Nós já temos algumas adesões. O traje é informal, não haverá discurso, é realmente confraternização, tá? Então, se quiser trazer parente, à vontade. Eu também queria enaltecer que no dia 9 de dezembro, que é o próximo sábado, o nosso confrade presidente José Luiz Gomes do Amaral está coordenando um fórum que já começou na gestão dele há 4 anos, e eu pedi a ele que coordenasse junto com a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Então, esse fórum coube a nós, Academia de São Paulo, digamos assim, protagonizar esse fórum. Da nossa parte, o Zé Luiz vai ser o coordenador e será híbrido. Será aqui na Associação Paulista de Medicina, para quem puder estar presente, é um sábado de manhã também, vai ser divulgado. Mas como nós temos só 2, 3 semanas, já estou divulgando agora antecipadamente, e vai ser presencial e vai ser também online. E aqueles que estiverem aqui presentes, após o fórum, haverá servido um almoço. Muito bem. Isso no dia 9. Na quarta-feira seguinte, que é dia 13, vai ser a nossa última tertúlia. A última tertúlia do ano. E nós trouxemos aqui uma palestrante, uma colega cirurgiã infantil. Vai ser uma palestra, acho que até interessante, que vai ser um pouco médica e um pouco cultural. Ela vai falar sobre sobrevivência polar, Shackleton e Endurance. Então vai ser uma palestra assim de desafio, né? Ela faz parte de uma sociedade médica que se preocupa com os desafios da natureza. Então vai ser muito interessante e vai ser uma palestra para terminar o ano médica cultural, digamos assim, e de curiosidade. Bom, esses são os avisos de reuniões. Mas eu queria também dizer notícias boas, né? Para aqueles que não acessam o site e para aqueles que não acompanham, acho que vale a pena recordar e também recordar presencialmente. Eu queria dizer que só notícias boas do mês passado e um pouco desse mês, que o nosso querido Zé Luiz Gomes Amaral e o nosso acadêmico Guido Cherry, eles receberam a honraria, que é a medalha Walter Lezer, que é da Secretaria de Estado da Saúde, no dia 16 de outubro passado, por ocasião das comemorações dos 35 anos de SUS, e foi ofertada essa honraria na Sala São Paulo. Então, parabéns a ambos aí, e essa notícia também está no site já. Eu queria dizer para vocês também que a nossa acadêmica honorária, que é pouco conhecida, né, Angelita Abergama, quase ninguém conhece ela, recebeu uma honraria única. Ela recebeu a medalha Bigelow da Sociedade de Cirurgia de Boston. E foi a primeira vez que uma mulher e que um sul-americano recebeu essa honraria. Eu também queria dizer que 3 dos nossos membros, o Guido Cherry, o Rubens Mefor Matos, que é membro honorário, e o Álvaro Najib Atalá, foram distinguidos, estando numa relação dos cientistas ou dos médicos que mais publicam trabalhos nas respectivas áreas de atuação. E esse ranking foi feito pela Universidade de Stanford. Foi também o mês passado, e essa notícia boa está no site. Queria destacar também que o nosso membro titular e
faz parte da nossa diretoria também, que é o Ramiro Coleone Neto, professor da Escola Paulista de Medicina, foi distinguido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões para ser o representante oficial dessa entidade no American College of Surgeons, que foi também no final do mês passado, que teve representação nossa lá nos Estados Unidos. Também queria salientar que o nosso querido acadêmico Flávio Antônio Quillet, no mês passado, a convite do William, que vai ser homenageado amanhã, membro honorário, presidente da Academia Sergipana de Medicina, ele proferiu 2 conferências no mês passado, lá em Sergipe. Uma delas na academia e outras na clínica de oncologia de Sergipe, que o William é o diretor clínico lá. Além disso, ele foi honrado como membro honorário da Academia Sergipana de Medicina. E agora eu também queria dizer alguma coisinha sobre o Juarez. O Juarez, o mês passado, recebeu o título atrasado, que eu falei lá publicamente, de cidadão paulistano. Juarez projetou São Paulo e Brasil na sua área além fronteiras, então eu acho que o título veio muito tarde, mas foi uma cerimônia muito bonita e foi efetuada aqui do lado, aqui na Câmara de Vereadores, realmente algo tocante, muito tocante. O Juarez também, ele, com a sua juventude, ele é um exemplo. Há poucos dias atrás ele estava em Curitiba, fazendo uma conferência num evento internacional da área dele, e nas horas vagas ele foi fazer uma demonstração cirúrgica num domingo lá para o pessoal. Então, realmente, parabéns, Juarez. E o Juarez também está convidando a todos os acadêmicos para que no dia 30 desse mês, que é uma quinta-feira, a última quinta-feira desse mês, às 19 horas, aqui na Associação Paulista de Medicina, o Juarez vai ter uma cerimônia em que ele vai se tornar o presidente também da Academia Cristã de Letras. Então, parabéns, Juarez, e ele, obviamente, todos nós convidamos a todos que puderem estar aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Tá? E também, para fechar, eu tive a honra também, agora, na sexta-feira passada, de estar em São Luís, onde fui recebido regiamente, e o confrade do Zé Luiz, da Academia Nacional de Medicina Natalino, que é o reitor da Universidade Federal do Maranhão, te mandou um abraço, tá rachado. Eu tive a honra também de ser homenageado, distinguido como membro honorário da Academia Maranhense de Medicina. Então, foi muito tocante, porque nessa solenidade também foi lançado um livro, aliás, um livro não, foi lançado um tratado de um autor chamado Eurico Branco Ribeiro, que foi alguém que talvez um grande cirurgião do passado, ambidestro, e que operava muito bem, na sua época, obviamente, se fazia muita cirurgia de estômago, né, na época, e ele, além de tudo, foi um grande benemérito e escreveu muito sobre São Lucas. Talvez tenha sido a pessoa que mais falou sobre São Lucas, e para muitos médicos que não sabem, se deveu ao Eurico Branco Ribeiro a instituição do Dia do Médico no Brasil. E o Eurico Branco Ribeiro tem uma grande trajetória na nossa academia. Além de ele ter presidido a nossa entidade entre 54 e 55, ele foi na gestão dele que mudou o nome da entidade, era a Sociedade de Cirurgia e Medicina de São Paulo,
e na gestão dele passou para a Academia de Medicina de São Paulo. E, além disso, em 55, ele recebe e outorga o título de membro honorário a um cidadão que ninguém conhece, que é o Sir Alexander Fleming, Prêmio Nobel de Medicina de 45. A bengala. A Marlene ganhou a bengala da Sociedade Internacional e o Fleming foi o primeiro que ganhou essa bengala. Ela foi a 8ª. E a primeira mulher. Latino-americana. Então, você está que nem Angelita aí nesse par, hein? Bom, então era essa as novidades, e foi feito um relançamento desse livro, né? São quatro livros num só. E eu tive o cuidado de pegar 2 exemplares extras, doei um para a biblioteca da APM e doei um para a biblioteca da Academia de Medicina de São Paulo. Realmente é uma obra portentosa. O Eurico também pertenceu à Academia Cristã de Letras, pertenceu à Academia Paulista de Letras também, e é uma pessoa que a gente merece todo o respeito também. Bom, agora eu tive ordem aqui do Pego, né, que diz que já almoçou, então nós vamos abrir a palavra e, repito, vamos ser objetivos para que todos os que querem manifestar se manifestem, porque nós vamos encerrar a reunião realmente às 14 horas, como foi pedido, e doravante será sempre assim. Aliás, desde a reunião passada será sempre assim. Então, me pediu a palavra o Teles, depois o William, alguém mais, a Marilene, o Pompeu, o Leopoldo Piegas e o Bruno Bernstein. Então, vamos lá. Com a palavra, o Rui Teles. Obrigado pela presença, viu, Rui? Paulo, eu sou mais administrador em saúde que pediatra, e eu queria saber que você me dissesse por que vários locais no Brasil começaram a fizeram 1 ou 2 e pararam de fazer. Qual o principal problema aí? Essa é uma ótima pergunta, Rui. Isso, na verdade, acontece com... Eu vou citar os 2 órgãos que eu conheço melhor a história, que são os órgãos torácicos, né? Tanto no pulmão quanto no coração. No pulmão, talvez com um pouco mais de ênfase, mas o coração, a história também não é tão distinta. Eu acho que, muitas vezes, a pessoa faz ou por entusiasmo, aí depende de entusiasmo da pessoa, às vezes da instituição, ou às vezes para ter um pioneirismo na região, ou às vezes naquele momento é importante do ponto de vista político para aquele hospital, para quem está patrocinando. E aí faz. Só que aí começa a aparecer, o fazer é a parte mais fácil, entre aspas. O grande problema, isso tem uma frase que tanto, de formas diferentes, o doutor Adib Jatene falava muito, e o Braille, Domingo Braille, que também era aqui da academia, falava de uma outra forma. Que assim, o difícil não é operar, o difícil é colocar o doente na mesa. Porque colocar o doente na mesa tem 1000 implicações, inclusive ter a mesa. Então, assim, 1000 coisas. Questões administrativas, prestígio, questão política, questão de confiança, questão de financiamento. Assim, hoje, eu já conversei várias vezes, inclusive com o ministro, e conversei recentemente, nós tivemos um reajuste, os transplantes de órgãos por negociação muito da BTO, a Daniela Salomão hoje é a presidente da SNT, e foi inclusive da diretoria da BTO anos atrás, nós conversamos da questão de financiamento. Teve um reajuste para quem mais faz de até 80%. Mas pegando esses 80%, nós continuamos tendo um prejuízo no INCOR. Vou pegar o INCOR porque é o número que eu conheço. Para cada transplante que você faz, a instituição paga mais 1. Resumindo bem, isso não é sustentável.
Isso é sustentável dentro de uma estrutura em que tem uma fundação e que essa fundação tem outros recursos que consegue subsidiar isso. Se em algum momento a fundação não conseguir subsidiar, a gente para de fazer o transplante. Porque se fosse depender só de números, a gente já não faria. Essa realidade não é muito diferente de qualquer coisa que você atenda pelo SUS. Veja, aqui nós temos hoje um pouco de conflito de interesse, que temos o presidente da PM ajudando a Secretaria de Saúde, mas isso não depende dessa Secretaria de Saúde. Isso já vem há muitos anos. Por que que hoje, quem que atende SUS de verdade, hoje, em São Paulo? Só o hospital público. O restante, porque foi feito para isso. Mas muitos deles com leitos fechados, muitos leitos fechados, e muitos com uma carga de trabalho menor. O transplante é mais ou menos isso ao quadrado, né? Porque você precisa de pessoas dedicadas 24 horas, você pode ser chamado a qualquer dia, da hora e da noite, pode ser chamado no Natal, no Ano Novo, você precisa ter gente que atenda o telefone. Para cada transplante de pulmão que a gente faz, a gente recebe 20 ligações, e uma parte considerável delas de madrugada, né? Então, isso desgasta a equipe. Então, você precisa ter uma equipe que você consiga dividir a carga e consiga remunerar razoavelmente essas pessoas. E é isso que está acontecendo. Acho que o grande problema, a ANS não reconhece ainda, a duras penas, não vou entrar em detalhes também, mas passou agora o fígado, esse ano. O transplante, o único procedimento coberto no rol, obrigatoriamente, são dois, era o transplante de rim e o de córnea. Este ano passou de fígado depois de várias moções, de vários jeitos. Mas o coração e o pulmão, por exemplo, não estão incluídos. Então, o convênio pode ou não cobrir. Então, basicamente, resumindo muito, é uma questão de financiamento que chegue lá na ponta, entendeu? Obrigado. Obrigado, Rui. Eu pediria a todos que, ao se manifestarem, falassem bem perto do microfone, porque essas certuras são gravadas e eu tenho cuidado de rever todas. E, às vezes, quando a pessoa fica um pouco acanhada e fala longe do microfone, não sai nada na gravação. Eu agradeço a Monier aqui, ela me lembrou mais um aviso que eu esqueci de falar para vocês. A diretoria da academia, encabeçada pelo Quillit, pela Sônia, que não se encontra aqui, pelo Guido, que não se encontra aqui, mas estavam na reunião, e pelo Juarez. Eles estão coordenando o Prêmio Academia de Medicina de São Paulo. Esse prêmio, tão logo eles definam o regulamento, vai estar no site. Esse prêmio tem a finalidade de projetar a academia do ponto de vista científico, e ele vai ter duas modalidades, uma modalidade médico, uma modalidade acadêmico, estudante de medicina. E membros da academia não podem participar, pelo menos assim, do ponto de vista ostensivo, né, não pode estar no prêmio, né, exatamente para evitar mal-entendido, e também os trabalhos virão sob pseudônimo. Então, mas isso tudo vai ser explicitado em breve, mas eu queria já passar para vocês mais esse feito da atual diretoria, que basicamente os louros devem ser tributados a essas pessoas que eu citei. Então, com a palavra agora, William Soares, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, me permita declinar da anonimato, viu? Porque atendendo o teu pedido, temos que ser rápidos e objetivos. Mas eu gostaria de confessar para vocês porque esse sergipano vem a São Paulo a miúde, depois de 15 anos de morar aqui. Porque eu aproveito para aqui fazer 3 coisas que eu adoro. Primeiro, degustar, viu, a comida paulista, em especial a italiana. E, por sinal, eu gostaria de parabenizar, viu, o cozinheiro de vocês, viu,
porque realmente hoje estava uma delícia. Segundo lugar, rever os amigos, né? Tenho vários aqui, amigos e professores, viu? E ao abraçar meu direto e querido amigo, o professor Dr. Sérgio Libonati, né? Que junto fizemos a residência da Camargo, ele, uns 2 anos à minha frente, eu abraço todos os senhores. E terceiro lugar, eu sempre venho beber na fonte a ciência, né? Aqui em São Paulo. Isso aqui é um palácio da ciência. E hoje, para minha satisfação, professor Paulo, né, fiquei encantado com a sua palestra. E eu tenho 2 perguntinhas para te fazer, né? Primeiro é o seguinte: quando o senhor indicaria transplante de pulmão na oncologia, né? Quando? Quando é que o senhor faria isso? Viu? E a sobrevida, qual a sobrevida desses seus pacientes transplantados? Então, essas 2 questões. Muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas. É assim, em câncer, resumindo, praticamente nunca. Existem exceções muito, assim, raríssimas, para cada 5.000 casos que são feitos no mundo por ano, talvez nenhum seja de câncer. Tem exceções, mas bem discutível para bronquíolo alveolar, um tipo específico de câncer bem localizado, mas é raridade, é publicação de caso. Então, em linhas gerais, não indica. E a sobrevida, eu cheguei a comentar, o transplante bilateral é um pouco melhor do que o unilateral, em torno de 85% a 90% de sobrevida ao final de 1 ano, em torno de 50% a 60% de sobrevida ao final de 5 anos, em torno de 30% de sobrevida ao final de 10 anos. Mais ou menos isso. Nosso resultado é bem parelho com o resultado da literatura. Obrigado. Muito obrigado. Marilene, por gentileza. Bom, não poderia deixar de cumprimentar o meu chefe, né? Então, independente disso, Paulo, meus parabéns pela conquista, pelo entusiasmo de entrar num campo novo, já com tudo preparado, não foi uma coisa lenta, um dia e tal. Você já entrou para valer fazendo os transplantes de pulmão. Meus parabéns pelo sucesso e que isso continue bastante tempo. Obrigado, Marilene. Eu só vou fazer um comentário. Entre vários, eu já comentei isso em petit comité. A gente, ao longo do tempo, vai trabalhando e vai tendo títulos. Mas no meu epitáfio eu vou colocar: e eu fui chefe da Marilene. Realmente obrigado, Marilene. É um bom currículo. Palavra, caro Pompeu, por gentileza. Paulo, em primeiro lugar, excelente a sua apresentação, me fez rememorar muitas coisas sobre transplante, porque eu fiz parte do transplante e da história do transplante do HC, né? Minha tese de doutorado é sobre 1.000 transplantes renais. A maioria desses 1.000 transplantes eu estive presente, porque eu sempre gostei muito da área e aquele faro do cirurgião, não é? E eu te conheço há muitos anos. Queria fazer uma justiça nessa história do transplante renal, que foi o primeiro grande transplante no Brasil, nos anos 60, foi que quem fez os transplantes, em realidade, foram os cirurgiões cardíacos. Porque o transplante renal, do ponto de vista técnico, tem 3 pontos fundamentais. A artéria renal, que em geral é única e muito boa para fazer anastomose, a veia renal e o implante ureteral, que fazia parte mesmo do urologista. E naquela fase, cirurgias com essa responsabilidade, os urologistas ainda não tinham desempenho e confiança em fazer. E nós fomos sempre acompanhados pelos
saudosos professores Decur e Virginelli. Aliás, eu poucas vezes vi um cirurgião com tamanha habilidade e delicadeza como o Virginelli. Fantástico, não é? E não só como técnica, mas como gestão de campo cirúrgico. Ou seja, ele sempre nos deixava muito à vontade. Então, vem aqui um agradecimento, um reconhecimento aos cirurgiões cardíacos. Não é? Sempre se falou que o rim dava para fazer mais, né? Pela facilidade técnica, e também porque nós tínhamos a diálise como reserva. Mas nós vimos que a cirurgia do pulmão também tem a sua diálise, né? Porque veio os oxigenadores extracorpóreos, e eu acho que esse foi um enorme avanço para vocês em fazer o paciente aguardar, ou conservar, ou adiar a cirurgia, ou a cirurgia não deu certo no começo, põe fazendo essa metodologia, etc. Mas a minha pergunta é muito parecida com a do Teres, né? Eu me questiono que com esse desenvolvimento da cirurgia e com esse suporte, entre aspas, esse suporte do SUS, que como plano é o melhor do mundo, não é? Na prática tem os seus defeitos, e é difícil de resolvê-los, eu sinto, mas o porquê que no nosso meio nós temos, do ponto de vista de transplante, com toda essa evolução tecnológica, etc., tão poucos centros de transplante torácico de pulmão. Porque, me corrija, por favor, eu conheço 4 grandes centros: Ceará, São Paulo, alguns centros, Rio de Janeiro e o extraordinário lá em Porto Alegre. E, diante de todos esses avanços, tendo o SUS como retaguarda, os convênios não dão essa retaguarda, e eu tenho notícia que o custo de um transplante desse, se for bancar com o bolso, é ao redor de R$200 mil, né? E também tenho notícia que a diária do uso desse oxigenador para substituir o pulmão por dia é ao redor de R$25, R$30 mil, ou seja, não há bolso que aguente. Qual é a perspectiva brasileira, tendo visto esse nosso know-how de grandes centros, de nós aumentarmos esta assistência? Eu sei que é complexo. Você falou em trazer o rim para cá, para lá, e transporte, do Alckmin trazer uma coisa. Eu me recordei, eu então residente em Paris, da Universidade de Paris, lá no Port Choisy, uma das nossas funções era retirar rim, o France Transplant. E quem fazia isto, quem nos transportava, era a Força Aérea Francesa. Fazia parte do esquema francês. Tem um doador no sul da França. Vupt, pega a equipe aqui, vamos para lá, trazemos o rim, perfundimos e fazemos as coisas. Mas qual a perspectiva nossa nesse sentido, Paulo? E acho que já elogiei a sua apresentação, mas foi excelente. E eu te agradeço por me fazer rememorar momentos muito agradáveis da minha vida. E talvez eu nem sei se você passou comigo, porque a maioria dos cirurgiões passou, porque eu fazia parte da cirurgia de emergência do pronto-socorro durante mais de 10 anos e conheci todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pompeu, os comentários, as palavras. Eu passei com você, sim. E na verdade, e esse comentário que você fez em relação ao Bittencourt, o Bittencourt eu não tive a oportunidade de acho que não participei de nenhuma operação com ele. Eu conheci e convivi com ele até escrevendo o trabalho juntos. Mas o Virginelli eu participei em muita cirurgia junto e concordo integralmente com os seus comentários. Ele operava de uma forma limpa, bonita e além de ser uma pessoa educadíssima e muito culta, né? E eu sabia da história, não sabia do Bittencourt, mas sabia da história do Virginelli enquanto na história dos transplantes renais. Veja, acho que são duas coisas distintas. O ECMO, na verdade, ele já existe também desde o final da década de 70, e era uma parafernália, isso foi sendo simplificado e foi barateando. Mas ainda hoje é relativamente caro. O ECMO no Brasil, e no mundo talvez, mas no Brasil certamente, teve 2 grandes saltos.
no uso de ECMO. No H1N1. No H1N1, o ECMO era uma coisa restrita a pouquíssimos centros. No H1N1 começou a se utilizar em hospitais de porte médio. E no Covid, se usou tanto ECMO que em várias vezes nós deixamos de colocar ECMO porque não tínhamos ECMO. Ou não tinha máquina, ou não tinha oxigenador, ou não tinha acabado. Não tinha no Brasil. Isso soube que também não foi só no Brasil. Em outros países, as fábricas não davam conta da produção. Nós chegamos a ter, eu pessoalmente, minha equipe chegou a ter tipo 10 doentes ao mesmo tempo com ECMO em hospitais diversos. Não, nada a ver com transplante de pulmão. Né? Esse caso especificamente foi o caso que eu pensei. Nós fizemos 5 transplantes de pulmão com Covid. Mas desses 5 transplantes, se a gente for usar em Covid, quantos ECMOs usaram milhares. Milhares. Que por motivos diversos não foram para transplante. Alguns melhoraram e ficaram curados. Outros tiveram AVC, outros tiveram isso aqui. E outros não tiveram indicação, mas não fizeram. Mas esse no mundo inteiro, não só aqui, é um número realmente pequeno. É a exceção, não a regra. Então, o financiamento do ECMO, outro financiamento, que também não é coberto pelo SUS, também não é obrigatoriamente coberto pela ANS, e aí tem essa questão do custeio. A questão do transplante, se você falar em 200, que é mais ou menos isso que custa para a gente mesmo, em torno de 200 mil reais, é muito dinheiro e não é nada se você comparar com o imunoterápico. Veja, nós estamos hoje, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas as drogas de oncologia, eu, desde estudante, comecei a trabalhar com cirurgia no 2º ano da faculdade. Por isso que teve aquela questão precoce lá do prêmio Edmundo Vasconcelos e de outras coisas, do primeiro comum e assim por diante. Eu, desde o 2º ano, comecei a participar com cirurgia e comecei a participar em congressos, em apresentações. E eu escutava desde aquela ocasião que a cirurgia cardíaca era cara. Hoje, a cirurgia cardíaca, se você for pegar o pacote médio, em torno de 35, 40 mil reais. É caro? Depende de como você olhar. Se olhar com um tratamento oncológico, é baratíssimo. Um doente que faz imunoterapia custa 2 milhões de reais. 2 milhões. Quantos curam? Quanto você aumenta a sobrevida desse doente? Qual é o custo por vida salva? Então, se for colocar o dinheiro do sistema público, isso é uma grande discussão que está tendo, porque tem um lobby enorme nisso, no Congresso Nacional. Se o SUS vier pagar imunoterápico, pode esquecer todo o resto. Não dá só de imunoterápico, não dá, todo o dinheiro do SUS não dá para pagar. Então, essas contas a gente tem que ir fazendo, e eu compreendo que o cobertor é curto, porque a gente está dos dois lados da medalha no final das contas. Então, acho que assim, uma questão certamente é financiamento, a outra questão certamente é priorização, e acho que a partir daí as coisas vão andando, elas só não andam mais rápidos por causa desses dois fatores que eu acabei de comentar, senão estariam andando mais rápido. Porque boa parte dos hospitais hoje não precisa de uma estrutura, precisa de uma estrutura de RH sim, mas estrutura física, qualquer lugar que faz bem cirurgia cardíaca dá para fazer um transplante de pulmão, em tese, mas só que o RH você não tem. Muito obrigado. Piegas, obrigado pela presença, Piegas. Obrigado pela possibilidade de me manifestar, Paulo. Parabéns pela sua magnífica aula. Não é fácil dar uma aula que agrade a tantos especialistas como nós temos sentados aqui nessa mesa. Realmente, acho que a todos trouxe uma ilustração sobre um tema tão importante. Seguindo a premissa do nosso presidente, a minha pergunta acho que é simples e concisa. O grande problema dos transplantes é a doação de órgãos. Nós temos uma paciente em comum que há mais de 18 meses aguarda um transplante. E a pergunta que eu tenho, já que você nos trouxe o problema do transplante pulmonar, e você trabalha e pratica os dois tipos de transplante, o cardíaco e o pulmonar, eu pergunto, tirando aqueles casos que são específicos, uma contraindicação para um ou outro transplante, mas eu acredito que a maioria entra dentro de um grupo que pode tanto servir, o doador pode tanto servir para um transplante pulmonar como um transplante cardíaco. Como é feita essa seleção? Visto que o número é muito alto, você nos mostrou aqui, se a memória não me trai, cerca de 300 pessoas aguardando um transplante de coração e 100 e poucos aguardando um de pulmão.
como o grupo lá faz para selecionar. E você trabalha num hospital que faz os 2 tipos de transplante a larga mão. Muito obrigado. Eu agradeço, Leopoldo. Eu acho que, como você bem comentou, nós tivemos agora, recentemente, você deu alta até para o Jovini, que foi um paciente que nós transplantamos de coração, um paciente em comum para transplante cardíaco. Hoje, o doador de órgãos, ele é um doador múltiplo de órgãos. Então, em tese, por exemplo, córnea, você pode usar praticamente em todos os doentes, quase todos os doentes podem doar córneas. E se faz em torno de 40 mil transplantes de córneas por ano no Brasil. Os rins, boa parte dos transplantes, você doa rim e se faz em torno de 6 mil transplantes de rim por ano. Fígado faz 2.200 transplantes de fígado por ano. Coração 350 e pulmão em torno de 100. Então, o doador que doa pulmão, ele praticamente sempre, ou quase sempre, ele doa tudo, todos os órgãos, inclusive coração. Né? Porque se ele serviu, se o pulmão dele serviu, quase sempre os outros órgãos também todos serviram. Então, é comum a gente captar o transplante, e já aconteceu até de ter que dividir a equipe. Já aconteceu de para o mesmo doador, a mesma equipe, a minha equipe, fazer o transplante de coração e de pulmão. Então, a gente divide a equipe enquanto, muitas vezes nessa situação, eu vou fazer o transplante de coração e alguém vai fazer o transplante de pulmão, porque tem o tempo de isquemia mais curto, né? Então, assim, quase sempre a gente pega o doador para as duas coisas. E algumas vezes a gente pega o doador para 2 receptores. O doador de pulmão, assim como de rim praticamente sempre. Você pega os 2 rins e vai um para cada um. De pulmão, algumas vezes a gente faz 2 unilaterais. A gente já fez isso algumas vezes. Você capta os 2 pulmões e você põe em salas separadas 2 pacientes recebendo e dividimos também a equipe. Uma parte vai fazer o primeiro e outra parte vai fazendo o outro transplante de pulmão. Então, assim, isso não chega a ser um dilema. O que a gente tem muito, quando existe pessoas mais jovens captando, especialmente o coração, né? Ele não avançar junto às veias pulmonares. Na hora da retirada, tem um detalhe técnico de você cortar no lugar certo para que os 2 possam utilizar. Se você corta, sei lá, 2 centímetros para um lado ou 2 para o outro, alguém vai ficar sem o órgão. Não vai dar para utilizar um dos órgãos. Então, a linha de corte no átrio esquerdo é a ciência do ponto de vista de captação. Mas sendo bem captado, e quase sempre é possível usar os 2. Não tem conflito. Assim, em tese qualquer idade, mas o que a gente tem feito, se você não tem exames acima de 55 anos para coração, se você tiver um CAT, não tem problema, mas quase nunca você tem, pelo menos a nível de Brasil. Então, acima de 55 anos, a gente pensa 2 vezes antes de aceitar. Para coração. Para pulmão, não é tão restrito, você pode usar 60, 65 anos. E outros órgãos, aí depende. Na Europa, hoje, por exemplo, o pessoal tem usado cada vez mais pacientes idosos doando, porque eles têm muito menos trauma do que nós. A grande causa de morte de doação é acidente vascular cerebral, e os receptores também são mais idosos. Então não tem um grande conflito. Nós temos um conflito aqui, que é você usar, por exemplo, uma paciente de 70 anos para doar para alguém de 20. Provavelmente isso não vai dar certo a médio prazo. Aqui. Bruno, por gentileza. Paulo, minha admiração e fantástica apresentação. Sou um fã seu e um fã do transplante. Eu sofri isso que você citou. Durante 1 ano fiz transplante de fígado, tive que parar porque eu nunca tinha recebido um tostão. Mas você tocou num assunto que sempre me preocupou em termos de educação médica. E hoje em dia nós estamos num dilema muito grande com a residência. A cirurgia cardíaca não precisa de cirurgião geral para fazer residência em cirurgia cardíaca, é a única especialidade. As demais, sim. E eu vejo a captação como um calcanhar de Aquiles para o transplante. Então, você acabou de falar, mas já me respondeu a pergunta. Eu queria saber quantos órgãos você rejeita por causa de uma captação inadequada. Porque a minha grande preocupação é na formação do cirurgião geral
treiná-lo para captação de órgãos, coisa que não está contemplada no programa de treinamento do cirurgião geral. Então, eu queria entender a sua dificuldade na captação. A nossa, nós tínhamos que mandar o nosso cirurgião para captar o órgão, o que dificulta mais ainda em termos de tempo cirúrgico. Obrigado, Bruno. É assim, acho que, na verdade, você tocou em alguns pontos interessantes. Um ponto por exemplo, isso em vários lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, existem equipes captadoras, né? E as OPOs são profissionais. Então, a OPO recebe por órgão que ela consegue viabilizar. Aqui tem uma discussão ética enorme, mas não é feito dessa forma. Então, se você pegar os rins, por exemplo, muitas vezes quem capta o rim não é quem vai utilizá-lo. Acho que acredito que a maioria das vezes seja assim. Mas o rim e a córnea também é assim. A pele, os ossos também são assim. Mas se você pegar fígado, se você pegar coração e pulmão, praticamente é um subgrupo, é uma parte do grupo que vai captar, por essas questões. Eu me lembro que faz tempo que eu não capto órgão. E uma vez, eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui captar órgãos, e foi até um alarme para mim, porque eu fui captar no Dante Pazzanese. Era uma madrugada para variar, e eu fui captar, acho que pulmão. E aí, uma hora, tinha gente batendo, tinha um barulho, um martelo batendo. E eu falei, puxa, mas que coisa chata, esse martelo batendo, eu aqui querendo me concentrar, e o martelo batendo. E estava em obras do Dante Pazzanese, e eu achei que era o pedreiro. Eu falei, pô, os caras estão trabalhando agora de madrugada. Aí eu peguei, chamei, assim, chama a enfermeira, falei alto, né? Chama a enfermeira e pede para parar com isso agora, com essa batida agora. E ficou um silêncio na sala, que não escutava nenhuma mosca, né? Eu falei, puxa, acho que eu fiz alguma coisa a mais aqui. Bom, em resumo, quem estava batendo o martelo era uma instrumentadora que estava batendo, quebrando o gelo. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, puxa, desculpa, eu não tinha visto que era você. E aí uma pessoa que estava ajudando falou assim, e a gente achou que você não queria se dirigir diretamente a ela, que o senhor não queria se dirigir diretamente a ela. Ou seja, todo mundo que estava ali, a gente tinha sido meu residente, eu era meu residente, e eu era o único sênior, né? Falei, acho que eu estou velho para isso aqui. E comecei a mandar o pessoal um pouco mais jovem para captar. E a história, tem mil histórias, é o que não falta, né? Mas acho que é isso, acho que é importante ter alguém, principalmente nessa, a gente no começo, eu lembro quando algumas vezes estava começando o transplante de pulmão, o pessoal não tinha esse hábito. Então, quem ia captar o coração se preocupava com o coração. E o fígado com o fígado e assim por diante. Então, você tem que ter alguém, é bom até certo ponto, ter alguém um pouco mais sênior e ter alguém que balize e fala, olha, pessoal, vamos seguir essa ordem. Né? Porque senão cada um tenta virar uma lei da selva, porque as pessoas não estão habituadas a trabalhar junto e muitas vezes não se conhecem. Obrigado. Então, com a palavra agora ao Zé Luiz, são 9:45. Então, Zé Luiz, você faz os seus comentários, vamos tentar encerrar as duas, que eu tenho que passar o certificado para o Paulo. Aqui eu tenho talvez uma pergunta ao fim, algumas observações que não poderia resistir fazê-la. A primeira é sobre a personalidade do nosso palestrante hoje. Eu tenho o privilégio de conhecer o Paulo já há algum tempo, e o Paulo, se eu tivesse que descrever algumas das características dele, ele é uma pessoa muito simples, e é uma pessoa capaz de simplificar coisas complexas. Você conversa com o Paulo, você tem a impressão que tudo isso é muito fácil. Ele descreveu isso algo como tira daqui, coloca ali, faz uma incisão, a partir da qual você pode operar qualquer coisa. Bom, ele pode operar qualquer coisa, não é qualquer um que pode fazer isso. Então, é a grandeza de alguém que conhece profundamente, e não é de hoje, tem uma bagagem de década de medicina, e consegue tornar compreensíveis a todos
questões extremamente complexas e consegue fazer, com bons resultados, intervenções extremamente complexas. Então, este é o nosso Paulo Manuel com pego com circunflexo. Então, é um privilégio tê-lo aqui conosco, é um privilégio ter a oportunidade de conviver com você, Paulo. Muitíssimo obrigado. Você é um modelo. Hoje eu estava vindo para cá e alguém me perguntou numa mensagem de WhatsApp, por que hoje se fala tanto em mentoria, não é? E eu falei, puxa vida, mentoria é algo que sempre existiu nos corredores das enfermarias, um professor modelo que era seguido por vários outros e que se comprazia da presença dos discípulos e mostrava para eles o caminho. Eu acho que esse é o Paulo Pego. É um modelo de mentor. Outra questão interessante, que foi a pergunta que o Teles fez logo, foi a primeira pergunta, que de repente alguém começa e não continua. O Paulo respondeu essa pergunta em todas as respostas que ele deu às outras perguntas que sucederam ao Paulo. Ele respondeu especificamente ao Teles, mas depois ele foi respondendo um pouquinho disso a seguir. Esse fim de semana passado eu fui ao Hospital do Rim, porque eu estava interessado em entender um pouquinho como é que se fazia gestão interna do fluxo de pacientes. E eu fiquei lá no Hospital do Rim talvez mais de que uma hora, com o grupo de procura de órgãos do Hospital do Rim, e que é um grupo muito bem sucedido. Então tem um grupo que fica na central, entendendo o que está acontecendo junto aos vários grupos de procura de órgão, mas tem um grupo também que sai da central e vai fazer visitas aos hospitais todos os dias. E naquele dia, o grupo de procura de órgãos encontrou 3 doadores. A conta aqui, 3 doadores podem beneficiar 20 pacientes. Encontrou 3 doadores que não haviam sido notificados. No trabalho paralelo ao de receber notificações e distribuir os órgãos conforme as equipes e conforme os receptores na fila, o que é um bocado complicado do ponto de vista logístico, mas tem um grupo que trabalha ali e todos eles trabalhavam há vários anos deles. Portanto, você precisa ter uma estrutura muito azeitada, muito treinada, muito madura para ter resultados assim tão bons. E, de repente, eles vieram com mais 3. No momento que eu estava lá, havia 3 outros pacientes que não haviam sido notificados. E aí, uma das últimas perguntas que nós tivemos aqui é: por que aqueles 3 pacientes não foram notificados? Porque não existe uma cultura médica, não é da sociedade, para notificar os pacientes. Então, é necessário trabalhar nessa questão. E agora, com essa proliferação alucinada, não é mais indiscriminada, alucinada de curso de medicina, nós não teremos, nós precisamos zelar por uma cultura de notificação. Então, a medicina também precisa vamos dizer, acompanhar esse processo. Não é a partir da compulsoriedade de uma doação, caso o paciente tenha se recusado, não tenha uma doação prévia, é que você vai resolver o problema. O que vai ajudar talvez mais, e aqui tem uma das perguntas, é que entre os médicos nós tenhamos uma cultura para notificação, para atentar para isso, né? E a outra questão é uma questão que foi muito discutida aqui,
que é o problema do custo. Quando você vê esses resultados que o Paulo mostrou aqui, nós não teríamos, nenhum dos que estão aqui teria dificuldade em advogar a causa da cobertura pelo sistema público de saúde e até pelos sistemas privados de saúde, uma cobertura de procedimentos dessa natureza, já vista o sucesso que os acompanha. Mas essa consciência precisa também de ser acompanhada de um outro lado, que é a consciência de que nós não podemos desperdiçar, porque nos últimos anos nós temos visto os nossos políticos se debruçarem em causas, e recentemente nós acompanhamos aqui, de causas absolutamente fúteis. E você advogar tratamentos que não têm resultado, que não têm resultados comprovados. E se você não tem resultados comprovados, o recurso, o dinheiro que seria bem utilizado num transplante, passa a ser gasto em bobagem. E no momento que você precisaria do ECMO, precisaria do transplante, você não consegue. E aí nós não conseguimos, o cobertor fica curto, porque o cobertor foi utilizado, ou foi mal utilizado em questões fúteis. Como é que você vê isso? Essa ampliação indevida das coberturas a determinadas condições clínicas, das quais não há resultado e que nos acaba limitando para a cobertura de intervenções que têm resultados bastante claros. Obrigado. Obrigado, Zé Luiz, pelas palavras. Eu acho que você tocou em 2 pontos bem importantes. O primeiro ponto é que a subnotificação, a não doação, vou assim dizer, corresponde, grosseiramente falando, a metade. Mas a subnotificação corresponde a 4/5. Então, para cada um que é notificado, tem 4 que não foram notificados. E isso depende só da classe média. Claro que estou simplificando um pouquinho. E tem uma questão de legislação, que quando faz o diagnóstico de morte cerebral, quem vai pagar a conta a partir dali, né? Esse é um problema que precisaria ser visto. É que a gente, às vezes, falta maturidade do ponto de vista de sociedade para discussões um pouco mais profundas. Porque se você faz diagnóstico de morte cerebral de um doente que está num hospital privado, a partir do momento que o paciente morreu, ele morreu. Quem paga a conta? Então, fica um interregno. Então, é melhor não fazer o diagnóstico. Assim, a notificação é obrigatória, mas fazer o diagnóstico não é obrigatório. Isso é uma nuance bem Brasil. Então, acho que isso é uma coisa que precisaria ser discutida mais a fundo e num fórum pequeno, mas num fórum sério, para a gente discutir e ver. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é treinar as pessoas, ensino médico, cultural, quer dizer, tem várias coisas juntas aí, mas tem essa questão também de pano de fundo do ponto de vista administrativo. E a questão de quem leva, isso vale, e não é só no Brasil, isso vale no mundo inteiro. Os setores mais organizados levam mais. O Lula, que é um grande frasista, falava lá atrás, no primeiro mandato dele, ou antes até de ele ser presidente na primeira vez, ele falava que se o sindicato está organizado, se o grupo está organizado, ele consegue mais do que o que não está organizado. Essa é a história de vida dele, né? E na prática Então, o que acontece? Se tem laboratório que está muito interessado em determinados tipos de remédio, ele vai ter mais chance de aprovar esse tipo de remédio do que outras coisas. Isso não é uma previsão de futuro, isso é uma constatação do passado, do presente e uma previsão de futuro. Então, na prática, isso está funcionando há muitos anos. Então, eu acho que essa é uma questão. Tanto é que outras aprovações foram feitas, também sem entrar em mérito maior, porque alguns grupos se organizaram e fizeram isso.
Bom, eu agradeço uma vez mais ao Paulo Pego pela brilhante apresentação, por estar aqui conosco. Agradeço a todos vocês. Estamos nos disciplinando no horário e queria passar às mãos do Paulo uma singela recordação desse momento que ele nos levou a todos aqui. Então, nós temos muitas programações até dezembro, então, se tudo ocorrer bem, até amanhã, às 18h30, na nossa solenidade. Muito obrigado a todos e até a próxima tertúlia.